Domine a arte de saber o tempo certo. Lei 35. Jamais demonstre estar com pressa. A pressa trai a falta de controle de si mesmo e do tempo. Mostre-se sempre paciente, como se soubesse que tudo chegará até você. Aprenda a esperar enquanto ainda não é hora e atacar ferozmente quando for propício. Torne-se um detetive do momento certo. Fareje o espírito dos tempos, as tendências que o levarão ao poder. A lei observada. Começando a vida como um inexpressivo professor de seminário francês, Joseph Fouché vagou de cidade em cidade durante a maior parte da década de 1780, ensinando matemática a meninos. Mas ele nunca se comprometeu totalmente com a igreja, nunca se ordenou padre, tinha planos maiores. Esperando pacientemente a sua chance, ele manteve suas opções em aberto. E quando estourou a Revolução Francesa, em 1789, Fouché não esperou mais. Livrou-se da batina, deixou crescer os cabelos e se tornou um revolucionário. Pois esse era o espírito da época. Perder o barco neste momento crítico significaria o desastre. Fouché não perdeu o barco. Fazendo amizade com o líder revolucionário Robespierre, ele rapidamente ascendeu nas fileiras rebeldes. Em 1792, a cidade de Nantes elegeu Fouché como seu representante na Convenção Nacional, criada naquele ano para estruturar uma nova constituição para uma república francesa. Quando Fouché chegou a Paris para assumir a sua cadeira na convenção, havia-se aberto uma violenta brecha entre os moderados e os radicais jacobinos. Fouché percebeu que, no longo prazo, nenhum dos dois lados sairia vitorioso. O poder raramente termina nas mãos dos que iniciam uma revolução, ou mesmo daqueles que a incentivam. O poder fica com quem a conduz a um desfecho. Era desse lado que Fouché queria estar. O seu senso de oportunidade era fantástico. Ele começou como um moderado, pois os moderados eram a maioria. Na hora de decidir quanto a executar ou não Luís XVI, entretanto, ele viu que o povo clamava pela cabeça do rei e deu o voto decisivo, a favor da guilhotina. Agora ele tinha se tornado um radical. Conforme aumentavam as tensões em Paris, ele previu o risco de se associar demais a uma só facção e aceitou um posto na província, onde poderia passar despercebido por uns tempos. Meses depois, foi nomeado para o posto de procônsul em Lyons, onde supervisionou a execução de dezenas de aristocratas. Num determinado momento, entretanto, ele não quis mais saber de matanças, percebendo que o estado de espírito do país estava mudando, e apesar das mãos sujas de sangue, os cidadãos de Lyons o saudaram como um salvador de uma situação que ficou conhecida como terror. Até então, Fouché tinha jogado suas cartas com brilhantismo, mas em 1794, seu velho amigo Robespierre o chamou novamente a Paris para responder por suas ações em Lyon. Robespierre tinha sido a mola propulsora do terror. Havia feito rolar cabeças de esquerda e de direita, e a de Fouché, em que ele não confiava mais, parecia ser a próxima. Durante as semanas seguintes, a luta foi tensa. Enquanto Robespierre queixava-se abertamente de Fouché, acusando-o de ambições perigosas e pedindo a sua prisão, o ardiloso Fouché agia mais indiretamente, conquistando de manso o apoio daqueles que já estavam se cansando do controle ditatorial de Robespierre. Fouché estava dando tempo ao tempo. Ele sabia que quanto mais tempo conseguisse continuar vivo, mais cidadãos insatisfeitos ele poderia unir contra Robespierre. Ele precisava de amplo apoio antes de agir contra o poderoso líder, e o obteve entre os moderados e os jacobinos, jogando com o medo que todos tinham de Robespierre, medo de serem os próximos a rolarem na guilhotina. Isso se consumou no dia 27 de julho. A convenção se virou contra Robespierre, interrompendo o seu longo discurso de sempre. Ele foi logo preso, e dias depois, a cabeça de Robespierre, e não a de Fouché, é que foi parar no cesto. Ao retornar à convenção depois da morte de Robespierre, Fouché fez a sua jogada mais inesperada. Tendo liderado a conspiração contra Robespierre, esperava-se que ele se sentasse ao lado dos moderados. Mas vejam só, ele mais uma vez mudou de lado, juntando-se à minoria. Ele percebeu nitidamente que haveria uma reação. Ele sabia que a facção moderada que tinha executado Robespierre e estava agora para assumir o poder, iniciaria uma nova rodada de terror, desta vez contra os radicais.
Ficando do lado dos jacobinos, portanto, Fouché estava do lado dos futuros mártires, das pessoas que não seriam acusadas das perturbações que viriam a seguir. Juntar-se com o time que estava prestes a perder era um lance arriscado, é claro, mas Fouché deve ter calculado que conservaria à sua cabeça o tempo suficiente para agitar com calma o populacho contra os moderados e vê-los perder o poder. E, na verdade, embora os moderados pedissem a sua prisão em dezembro de 1795 e o teriam mandado para a guilhotina, já se passara muito tempo. As execuções tinham perdido a popularidade e Fouché sobreviveu ao oscilar do pêndulo mais uma vez. Instalou-se um novo governo, o Diretório. Não era um governo jacobino, entretanto, e sim moderado, mais moderado do que o governo que havia imposto novamente o terror. Fouché, o radical, tinha conservado a sua cabeça, mas agora precisava se manter discreto. Ele esperou paciente no desvio durante vários anos, deixando que o tempo abrandasse qualquer rancor contra ele. Depois se aproximou do diretório e convenceu-os de que tinha uma nova paixão: colher informações secretas. Virou espião pago pelo governo, fez um trabalho excelente e em 1799 foi recompensado com o cargo de ministro da polícia. Agora não só ele tinha autoridade como exigia que o seu serviço de espionagem se estendesse por toda a França, responsabilidade que reforçaria enormemente a sua natural habilidade para farejar para onde o vento estava soprando. Uma das primeiras tendências sociais que ele detectou de fato surgiu na pessoa de Napoleão, um jovem general atrevido cujo destino ele viu logo estar associado ao futuro da França. Quando Napoleão desencadeou um golpe de Estado, em 9 de novembro de 1799, Fouché fingiu estar dormindo. Na verdade, ele dormiu o dia inteiro. Por esta ajuda indireta deveria ser sua a tarefa, afinal de contas, impedir um golpe militar. Napoleão o manteve como ministro da polícia no novo regime. Nos anos seguintes, Napoleão passou a confiar cada vez mais em Fouché. Deu até a esse ex-revolucionário um título, Duque de Otranto, e o recompensou com uma grande fortuna. Em 1808, entretanto, Fouché, sempre sintonizado com a época, percebeu que Napoleão estava em decadência. Sua guerra fútil com a Espanha, país que não representava nenhuma ameaça para a França, era indício de que ele estava perdendo o senso de limite. Não sendo homem de naufragar junto com o navio, Fouché conspirou com Talleyrand para derrubar Napoleão. Embora a conspiração falhasse, Talleyrand foi exonerado. Fouché ficou, porém, mantido a rédeas curtas. Ele divulgou um crescente descontentamento com o imperador, que parecia estar perdendo o controle. Em 1814, o poder de Napoleão ruiu e as forças aliadas finalmente o venceram. O governo seguinte foi uma restauração da monarquia com o rei Luís XVIII, irmão de Luís XVI. Fouché, com o nariz sempre farejando a próxima guinada social, percebeu que Luís não ia durar muito. Ele não tinha a perspicácia de Napoleão. Fouché, mais uma vez, deu tempo ao tempo, escondendo-se longe dos refletores. Como esperado, em fevereiro de 1815, Napoleão escapou da ilha de Elba, onde estava prisioneiro. Luís XVIII entrou em pânico. A sua política tinha afastado os cidadãos, que agora clamavam pela volta de Napoleão. Assim, Luís se voltou para o único homem que poderia talvez salvar a sua vida: Fouché, o ex-radical que havia mandado seu irmão, Luís XVI, para a guilhotina, mas que agora era um dos políticos mais populares e admirados da França. Fouché, entretanto, não ia tomar o partido de um perdedor. Recusou o pedido de ajuda de Luís, fingindo que ela era desnecessária, acreditando que Napoleão jamais retornaria ao poder, embora sabendo do contrário. Pouco tempo depois, é claro, Napoleão e seu novo exército de cidadãos se aproximavam de Paris. Vendo seu reino prestes a entrar em colapso, sentindo que Fouché o havia traído e certo de não desejar este homem capaz e poderoso no time de Napoleão, o rei Luís mandou prender e executar Fouché. No dia 16 de março de 1815, a polícia cercou a carruagem de Fouché num boulevard de Paris. Seria este o seu fim? Talvez, mas não de imediato. Fouché contou à polícia que um ex-membro do governo não podia ser preso na rua. Eles acreditaram na história e o deixaram voltar para casa. Mais tarde, naquele mesmo dia, eles foram até lá e, mais uma vez, lhe deram voz de prisão. Fouché concordou,
Mas os oficiais teriam a bondade de permitir que um cavalheiro se lavasse e trocasse de roupa antes de deixar a sua casa pela última vez? A permissão foi dada, e Fouché saiu da sala. O tempo foi passando e Fouché não voltava. Finalmente, os policiais foram até o quarto ao lado, onde viram uma escada encostada numa janela aberta que dava para um jardim lá embaixo. Naquele dia e no dia seguinte, a polícia vasculhou Paris atrás de Fouché, mas aí já se ouviam lá longe os canhões de Napoleão, e o rei, com toda a sua corte, tinha fugido de Paris. Assim que Napoleão entrou em Paris, Fouché saiu do esconderijo. Havia ludibriado mais uma vez o carrasco. Napoleão saudou o seu ex-ministro de polícia e lhe devolveu com prazer o seu antigo posto. Durante os 100 dias que Napoleão permaneceu no poder, até Waterloo, foi basicamente Fouché quem governou a França. Depois da queda de Napoleão, Luís XVIII voltou ao trono, e como um gato com 9 vidas, Fouché ficou para servir a mais um governo. A essa hora, o seu poder e influência eram tão grandes que nem o rei ousava desafiá-lo. Num período de tumultos sem precedentes, Joseph Fouché prosperou com o seu domínio da arte do oportunismo. Ele nos ensina muitas coisas importantes. Primeira, é importantíssimo reconhecer o espírito da época. Fouché sempre olhava 2 passos à frente, descobria a onda que o levaria ao poder e embarcava nela. Você deve sempre trabalhar a favor dos tempos, prever reviravoltas e não perder o barco. Às vezes o espírito da época é obscuro. Reconheça-o não pelo que é mais sonoro e óbvio, mas pelo que está escondido e adormecido. Procure os Napoleões do futuro e não se prenda aos destroços do passado. Segunda, reconhecer os ventos prevalecentes não significa necessariamente seguir com eles. Qualquer movimento social potente cria uma forte reação. É mais sensato prever que reação será essa, como fez Fouché depois da execução de Robespierre. Em vez de navegar na crista da onda do momento, espere que a maré vazante o leve de volta ao poder. Ocasionalmente, aposte na reação que está fermentando e coloque-se na vanguarda. Finalmente, Fouché tinha uma extraordinária paciência. Sem a paciência como sua espada e escudo, o seu senso de oportunidade falhará, e você inevitavelmente se verá como um perdedor. Quando a época não era favorável a Fouché, ele não lutava, não se exaltava, nem atacava precipitadamente. Ele se mantinha calmo e discreto, conquistando com paciência o apoio dos cidadãos, o baluarte da sua próxima ascensão ao poder. Sempre que se via na posição do mais fraco, ele pedia um tempo, que ele sabia seria sempre seu aliado se fosse paciente. Reconheça o momento, portanto, de se esconder na grama ou por trás de uma pedra, assim como o momento de mostrar as presas e dar o bote. Tempo é um conceito artificial que nós mesmos criamos para tornar a infinitude da eternidade e do universo mais suportável, mais humana. Visto que inventamos o conceito de tempo, somos também capazes de moldá-lo de certa forma, de fazer truques com ele. O tempo, portanto, depende da percepção, que nós sabemos pode ser alterada intencionalmente. Esta é a primeira coisa que temos de compreender para dominar a arte de escolher o momento certo. Se um tumulto interno causado por nossas emoções tende a acelerar o tempo, controlando nossas reações emocionais, o tempo vai andar bem mais devagar. Esta maneira alterada de lidar com as coisas tende a estender a nossa percepção do tempo futuro. Abre possibilidades que o medo e a raiva fecham e nos dá a paciência, que é o principal requisito na arte de escolher o momento certo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu comentário abaixo. Irá nos ajudar muito para continuarmos produzindo mais conteúdo. E para não perder vídeos como este, se inscreva no canal.